Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso Formocast, né? O nosso podcast que a gente aqui tem aqui no canal da YouTube da Farmácia Formulise, tá? Para quem não conhece o canal, gente, se inscreve, é conteúdo gratuito e de qualidade que a gente leva até você. Quanto mais vocês curte, compartilha, dissemina informações pelo WhatsApp, as plataformas do YouTube vão entender toda a densidade e a informação da importância desse conteúdo para chegar no maior número de pessoas, né? Então, hoje, gente, a gente está no mês de setembro, setembro amarelo, saúde mental. Acho que é um tema de bastante relevância. Nunca se tem falado tanto nos dias atuais de terapia, saúde mental, suicídio, comportamento humano. E é claro, né, com muito orgulho, assim, a gente se sente muito honrado, né, porque conseguir uma vaga para estar aqui com a gente na farmácia, Dr. Maurício Fábio, um psiquiatra de bastante renome, bastante conhecido aqui na cidade de Vitória da Conquista e região. Tudo bem, doutor? Olá, Leite, tudo bem? Muito obrigado pela fala. Estou aqui muito acolhido, tanto pela equipe total de vocês. Parabéns pelo evento que vocês estão promovendo. E vamos lá, vamos bater esse papo sobre esse tema tão importante que não pode ficar por debaixo do pano. A gente tem que falar sobre saúde mental, a gente tem que falar sobre suicídio, a gente tem que falar sobre prevenção, a gente tem que falar sobre saúde e qualidade de vida. Qualidade de vida. E a nossa queridíssima Tawane, gente, farmacêutica aqui, que vai estar com a gente hoje nesse bate-papo. Então, vamos compartilhar conteúdo de qualidade? Compartilha aí no WhatsApp, porque muitas pessoas precisam ter, né, consciência e ciência desse tema de bastante relevância na nossa vida social, né? Porque praticamente eu acho que cada família, até mesmo vizinho, doutor, sempre tem um caso assim, fulano tá com depressão, fulano tentou suicídio, né? Então, eu acredito que seja realmente a doença do século. Sim. Né, Tawane? Exatamente. Então, boa noite a todos, boa noite, doutor Maurício, né? Agradecer, né, por ter disponibilizado um tempo, né, Eleide, na agenda, para vir aqui falar de um tema tão relevante. Acho que hoje em dia as pessoas elas estão preocupadas cada vez mais, né, com a saúde mental, e isso é importante, né, que já foi negligenciado por muito tempo. E é importante a gente desmistificar muita coisa hoje, né? Tá. Porque assim, gente, o conhecimento transforma, né? E antigamente, doutor, quando eu falava bem assim, fulano tá fazendo terapia, fulano é doido, né? Como Uhum. assim? Hoje eu faço terapia. Uhum. Eu, para ter essa minha vida com tanta correria, pai e mãe ao mesmo tempo, eu preciso de terapia. Sim, Eu preciso de medicação, claro. né? Então, assim, e a gente tem que verificar os nossos limites e pedir ajuda, Sim. né, doutor? Uhum. Como é que você trata desse tema que hoje, assim, tem a maior ascensão, assim, tanto para o público, né? Todos os públicos, né? Seja de criança, adulto, as pessoas mais idosas. Como é, doutor? Oi, Leide. Antigamente a psiquiatria, ela teve muito mito com relação ao psiquiatra, né? E o psiquiatra era, assim, o paciente ia com certo estigma, porque Sim. antigamente só existia tratamento para loucura, para esquizofrenia, Uhum. não existia medicação. As medicações vieram a ser produzidas depois da Segunda Guerra Mundial. Antigamente, os Nossa. pacientes que não tinham as faculdades mentais totalmente assertivas, eles eram tolhidos da liberdade, institucionalizados, colocados em manicômios e ficavam lá o resto da vida. Fazia-se terapias as mais absurdas possíveis, como a craniotomia, tantos tratamentos assim absurdos nos dias de hoje, mas era o que tinha para aquela época. Eu fui daquele médico que passou, né? Ou seja, eu estou fazendo 30 anos de formado no ano que vem. Eu passei um período da minha vida ainda que a psiquiatria tinha certos tabus. Hoje em dia, Leide, ir ao psiquiatra é uma coisa muito saudável. Eu vejo os pacientes indo com certo prazer. Eu ainda brinco. Vocês passaram hoje para o psiquiatra, como foi a experiência? Nossa, doutor, foi muito tranquila. Hoje em dia, os psiquiatras mais contemporâneos, né, eles tratam o paciente de forma tão acolhedora. Não que no passado não fosse, né, mas hoje em dia a gente tem tantas estratégias farmacológicas, psicoterápicas, né, Uhum. para o tratamento do paciente, que o paciente entende essa necessidade de tratamento e ele vem com, eu falo até com um certo glamour hoje. Passar no psiquiatra, cuidar da saúde mental, fazer terapia mudou bastante. O que antigamente tinha um certo tabu, ainda tem alguns pacientes Sim. que têm algumas dificuldades pela falta de conhecimento, mas
esse papel que você está fazendo aqui é de grande importância para quebrar esses tabus e cada dia mais desmistificar o tratamento da saúde mental. Perfeito, porque assim, hoje, nessa geração de tela, né? Então, o que que acontece? A gente aproxima a pessoa distante e distancia a pessoa presente. Verdade. Então, assim, isso cada vez mais está em evidência. O que que acontece? As pessoas estão aqui, ó, meu celular está aqui, as pessoas estão na máquina aqui o tempo todo. Aí, então, nossos filhos já quer isso aqui o tempo todo. Só que falta aquele contato humano, né? Aqueles likes, aquelas curtidas Sim. nas redes sociais. Então, isso tudo, né, é motivo, né, Tawane, da a pessoa ficar assim, realmente depressiva. E já aconteceu vários casos de suicídio por causa de uma rede social. Verdade. O excesso de comparação também, né, doutor? As pessoas se comparam o tempo todo às vidas idealizadas de redes sociais, e isso acho que frustra mais ainda e vai gerando uma série de... Em busca do like alheio, né? Hoje em dia, os pacientes, por menores que sejam, desde os pequenininhos até os mais idosos, vivem postando e esse like libera uma certa dopamina no cérebro, uma dopamina barata, que o paciente vai curtindo e cada dia mais vai querendo. Eu, antes de estar aqui gravando com a Eleide, estava conversando com ela sobre... Eu sou pai também, mesmo sendo psiquiatra, conversando e mostrando as dificuldades que nós temos nos dias de hoje com relação às mídias sociais, ao telefone, falando da particularidade que meu filho tem 12 anos e dos limites que nós temos que colocar, temos que impor, porque se nós pais não colocamos esses limites, né, se o professor, se a rede de apoio não consegue perceber que essa interação distante faz mal, provoca várias complicações mentais, sabe? Sim. Sim. Toda criança hoje que fica muito em tela é uma criança ansiosa, é uma criança que tem dificuldade no sono, Sim. é uma criança que tem dificuldade comportamental, é uma criança que cai o rendimento escolar, foi o que aconteceu lá em casa. Mas estamos aqui para cada dia mais mostrar a importância de podcasts como esse, viu, Leide? Volto a falar. Vamos curtir, vamos cada dia mais mostrar para outras pessoas, porque só se faz saúde mental, primeiro com conhecimento, dividindo o conhecimento e quebrando ainda o mito de algumas pessoas que ainda têm. Verdade. É engraçado, pessoal, porque assim, eu também tenho 2 filhos, né? A gente é quase na mesma faixa etária. Meu filho Davi tem 11, a Lara 9 e os filhos do Dr. Fábio 8. 12 e 8. 12 e 8, né? E a gente sabe que tem o limite, né, de telas diárias. Sim. E a gente verifica o quê? Como pais, quando a criança entrega a tela naquele momento, até mesmo o videogame, não é só específico no celular ou tablet, né? Você vê já o nível de irritação, né? Então isso é notório. Então assim, o que eu vejo muitos pais, né? Quando alguém vai ter filho, sempre eu falo meus conselhos: por favor, não dá tela. E não fique em tela quando você estiver com a criança. Por quê? Porque por mais que a nossa vida é corrida, a gente tem que ter tempo de qualidade. Mas que se a gente ficar com nossos filhos ou com sobrinhos, amigos, coligados, então se for 15 minutos é de qualidade. Porque se o adulto ficar aqui com a criança, tá, tô vendo, pai, pai. Poxa, a partir do momento que ele pega isso daqui e vê assim, tanta estímulo visual, sonoro, auditivo, tem como concorrer, né? Então é a famosa chupeta digital. Sim. Então assim, os pais estão trabalhando, a mãe está fazendo comida, não, deixa aí. Só que isso está criando um problema a longo prazo e, em muitos casos, irreversível. Sim. Né? A gente teve recentemente assim, porque sempre o que é real, eu trago muito essa parte lúdica para os meus filhos, porque por mais que a gente fala, mas o nosso exemplo que arrasta mesmo, né? A criação de nossas crianças, aquele caso do no Rio de Janeiro, que o adolescente de 14 anos, do Rio de Janeiro, de 14 anos, que ele, com uma namorada online, ele matou os pais. Matou os pais. Ele ficava preso no quarto desde 8, preso no quarto assim, na tela, desde 8 anos de idade. Né? Então ele ficava na tela, que conheceu essa namorada, então ele queria ir nesse outro estado, acho que a criança era do Rio de Janeiro, para conhecer a namorada, os pais não deixaram, eles tramaram o quê? Olha a cabeça, olha a inocência, né? Porque ainda eu falo inocência, por mais que é criança, mas eles não têm ainda, né? A distinção da realidade. E
tramou a morte dos pais, o que aconteceu. Né? Então, uma coisa boa também que eu achei foi quando o governo tirou esse ano o uso de telefone nas escolas. Né? Porque às vezes tinha o dia do eletrônico, tanto que os meninos falavam lá em casa, mãe, todo mundo vai estar de celular. Meus filhos não têm celular na minha casa. Né? Só fica com celular os finais de semana, mais monitorado. Aí só a gente que não tem celular. Eu falei, não, mas a gente pode levar um drone, pode levar outra coisa, mas se a gente for verificar a influência, o entorno, não tem como concorrer. E outra coisa, se a gente não deixa, muitas pessoas preferem morar em condomínio, porque é seguro, tem criança. Tá? E é fechado, tem porteiro. Beleza. Não deixa mais brincar na rua, igual na minha época, brincava na rua até 6 horas da tarde. Mas não deixa a criança ficar na rua, mas dá o celular. É pior. Você está falando com alguém que você não conhece. Né? Verdade. Oi, Leide, eu estive essa semana, a convite de uma cidade que eu trabalho, na Secretaria de Educação, falando sobre luto, falando sobre tela, falando sobre ansiedade, falando sobre suicídio, para crianças de 12, adolescentes, de 12 até os 15 anos, né? E quando eu falei na temática do celular, as crianças quase deram um pulo. Na hora que eu falei, a importância de não ficar tanto em tela, na importância de interagir, de brincar, de estar na rua. Eu fui da época também que a gente brincava na rua, que a gente até tinha videogame, mas o videogame não era tão interessante como as questões de hoje, porque hoje em dia todos esses jogos, eles são feitos para viciar cada vez mais essas crianças, esses adolescentes. Na minha época existia um videogame que não tinha tanta atração luminosa, não existia essa interação, não existia essa competição. Hoje em dia os jogos, Roblox, eu não sou adepto desses jogos, mas as crianças jogam e jogam muito, viraram verdadeiras máquinas de fazer dinheiro para essas empresas, né? Pois as crianças ficam pedindo para os pais comprar determinados elementos, moedas dentro dessas plataformas, para que essas crianças consigam ter mais poder para competir com as outras crianças e ganhar. E quanto mais ganha, vai liberando dopamina no cérebro dessas crianças, uma dopamina barata. Não é aquela dopamina de você fazer uma atividade física, de você ter uma conversa legal, não é aquela dopamina, sabe, Thay, de você ler um bom livro. É uma dopamina barata que no final do dia desregula todo o cérebro de uma criança que ainda está em formação e provoca alteração do sono, alteração na atenção, na memória e também comportamental. Quando eu falei para essas crianças que deveria ser proibido o celular até os 18 anos, elas deram um pulo. Perguntaram por quê. Aí eu fui falar para essas crianças que a bebida alcoólica é proibida até os 18 anos porque justamente o álcool ele interfere na formação do cérebro. Da mesma forma que esses jogos também interferem, levando a crianças terem dificuldades na atenção, na memória, no pragmatismo, na vontade, na disposição. Então, é um momento da gente repensar. O governo deu um gol, né, vamos dizer assim, proibindo nas escolas. Mas também nós, pais, sociedade, temos que trazer as crianças para mais brincadeiras saudáveis. Porque eu sei que é difícil competir com o celular, porque é um atrativo muito grande, libera muita dopamina. Mas se a gente ficar inerte e liberar, deixar, permitir, eu acho que a gente vai ter uma sociedade doente. É o que já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá? Aqui a gente nunca teve tanta procura, né, Tawane? Até muitos pacientes vêm aqui, a gente quer o remédio para ansiedade, para sono, né? Tem muita procura, não é isso, Tawane? E aí as pessoas, elas ainda têm o preconceito, né, do medicamento. Não, eu só quero natural, eu nem vou procurar o psiquiatra, eu vou tratar com o natural. Então as pessoas ainda têm esse tabu, apesar de tá muito desenvolvido, né, as pessoas estão preocupadas com saúde mental, mas ainda tem um tabu, elas ainda estão aos poucos desmistificando. Doutor, outra coisa, dentro da sua prática também, após a pandemia, você sentiu que esse número aumentou bastante? Acho que a pandemia foi um divisor de águas para a nossa sociedade, certo? Eu acho que serviu, se é que pode falar civil, né, gente? Assim, serviu para dar um tapa na cara da gente, para mostrar, eu sou cristão e vejo que precisamos voltar nossos olhos também para a nossa religião, da forma como cada um entende. Não estou fazendo campanha de religião, mas eu acho que ser cristão é acreditar em Cristo, acreditar em Deus. Eu acredito e comungo dessa fé. A pandemia
a gente via que mudou a nossa vida de um dia para o outro. Na verdade, a gente quer ter controle de tudo ali, nós não temos controle de nada. Verdade. Não é verdade? A pandemia serviu para isso, para mostrar o quanto pequenos nós somos, né? Que Deus é acima de tudo e de todos. Quanto arrogo, quanta prepotência existe nesse mundo. Demais. A pandemia serviu para democratizar, para mostrar que todos nós somos pequenos, somos falhos, e mostrar, né, que na pandemia a gente adoeceu-se muito. Por quê? Dificuldades no relacionamento. Eu nunca vi tanto divórcio como teve na pandemia. Verdade. Eu nunca vi tanto adoecimento, eu nunca vi tanto suicídio. As pessoas não estavam acostumadas a viver, muitas vezes, com as suas pessoas próximas. Foi todo mundo para dentro de casa. Foi uma época que adoeceu muito e que adoece muito. E a gente vai levar ainda, sabe, esse vírus que está ainda na nossa mente, né? Tivemos várias pessoas que perderam a vida, né? Mas ainda vamos ter ainda várias complicações, eu acho, ao longo do tempo ainda, que ainda está sendo descoberta. É isso, né? Doutor, quando você fala bem assim, que assim como a bebida alcoólica, né, é um vício, né, para a formação da criança e adolescente, quando a gente fala de tela, a neuroplasticidade, né, que é a primeira infância. A primeira infância é do 0 a 6 anos. Sim. A gente sabe, assim, quanto mais estímulo a gente fornecer para nossas crianças, ali ele vai absorvendo. Sim. A partir dos 6 anos, e por mais assim, ainda tem a neuroplasticidade, mas assim, a cada dia a gente vai perdendo, né? Várias coisas. Como a partir de 10 anos, 8 anos, a gente continua assim, o nosso cérebro continua bem vulnerável ainda à questão de tela de criança até a fase adulta? Ou é só mais assim ligado à primeira infância? Como é, doutor? Oi, Leide, na verdade nós temos verdadeiras podas sinápticas, né? Que ocorre aí na primeira infância, depois ocorre aos 18 anos e depois ocorre aos 40 anos. É a época que o cérebro muda, ele tira o que não presta, mata, joga fora, chama poda sináptica. Mas quanto mais a criança está no processo de aprendizado, aquele HDzinho ali que ainda está virgem, que está absorvendo, quanto mais ter contato com textura, com sons, com cores, real, gente. Não é em tela, não, é real, é brincar. Eu tenho uma amiga, dona de uma escola, chamada Rose, é minha prima. Vou fazer uma propaganda para ela. Dona da Viva Infância. Ah, perfeita ela. Perfeita. O trabalho dela é excepcional. Pois é. Excepcional mesmo. Rose é minha prima, meus meninos estudaram lá. Rose é uma parceira, ela não teve filhos, mas todas as crianças que são lá da Viva Infância são os filhos dela. Filhos. Meus meninos são apaixonados, todas as crianças que passam por lá, todos os filhos acabam deixando os filhos quando vão crescendo, enfim. Ela fala comigo da dificuldade de hoje em dia. Porque hoje em dia está fácil você pegar um celular, como você mesmo falou, e dar para a criança para ter aquele momento, vamos dizer, de tranquilidade, para fazer um afazer doméstico. Mas você está perdendo a oportunidade de estar conversando com sua criança, de estar brincando com sua criança, de estar interagindo, de estar jogando bola, de estar... A minha menina é tão fantástica, os nossos filhos, né, são bênçãos de Deus. Verdade. Filhos são bênçãos de Deus. Demais, né? Mas é tudo. É tudo na nossa vida, né? Minha menina tá querendo ir na feira comigo. Sabe para quê? Comprar gude. Olha! Porque eu falei que na minha época a gente brincava de gude. A gente brincava de peão. Já meu menino tá lá com 12 anos, tá engrossando o pescoço. Mas estamos na rédea, porque é um dever bíblico o pai ensinar, o pai mostrar os caminhos, né? Sempre para os nossos filhos. Aí minha filha brincando comigo, perguntando, papai, que dia você vai levar para comprar gude? Eu fiquei tão pensativo com aquilo e adiando. E aí falei, não, esse final de semana eu vou levar minha filha para comprar gude. Porque é um momento que eu vou mostrar para ela que existe vida a não ser na tela. Verdade. Ela não está ainda tão seduzida pelo celular. Mas quanto mais eu sei que vai crescendo, chega a influência de terceiros, Eleide. Escola. Escola. Escola é o primeiro ambiente, né? É a primeira sociedade, vamos dizer, dos nossos filhos, pessoal. Sim. E, como a Eleide falou, as crianças comparam. Papai, mamãe, por que meus colegas todos têm celular? Por que só eu não tenho? Não tem, porque a Eleide está preocupada com o bem-estar da sua criança e não está querendo
ficar igual às outras pessoas. Está mostrando para nós, sociedade, que cada dia mais temos que ter mais esse momento de interação. Quanto mais a gente posterga, eu falo para minha esposa, quanto mais a gente consegue postergar, né, o uso da tela até os 18 anos. Por que eu falo sempre até os 18? Porque o nosso cérebro está em formação. No Brasil é proibido beber até os 18 anos, porque é a época que está em formação. Então, quando você bebe, você interage nessa formação, dificulta essa formação. Quanto menos beber precocemente, eu acho que não deve beber época nenhuma da vida. Eu já não bebo já há mais de 18 anos, eu acho que eu perdi tempo bebendo. Mas quem quiser beber, que beba com parcimônia. E nossos filhos, vamos fazer eles usarem as telas com mais parcimônia ainda, até os 18 anos, para que esse adolescente vire um adulto menos ansioso, um adulto menos depressivo, um adulto com menos comportamentos de controle dos impulsos, enfim. Verdade, né? Que são vícios. Sim. Essa questão, assim, gente, quando fala de saúde mental, criança, assim, a gente tem que começar desde cedo, porque são os caminhos, né? Que a gente vai mostrando para eles prosseguir com isso. Então, o doutor Maurício Fábio, gente, ele tem clínica aqui em Vitória da Conquista e também atende entre a Medal, doutor? Eu atendo em 8 cidades, Eleide. 8 cidades, Tawane? 8 cidades. É um dever social, sabe, Eleide? Eu falo para minha esposa, eu não estou lá mais pela parte financeira. Graças a Deus a gente conseguiu, estamos conseguindo vencer na vida, mas eu estou lá para um dever social. Eu ainda vou preparar algumas cidades que eu vou sair no ano que vem, mas eu quero preparar, eu quero arrumar um colega que seja empático, eu quero preparar um colega que seja meu sucessor, porque meus velhinhos, meus idosos, meus pacientes que me levam ovo, que me levam limão, que me levam... Adoro o burro, está chegando agora a época. Eu sou apaixonado pelos meus pacientes, eu aprendi muito com eles. O que eu sou hoje, eu devo muito a meus pacientes dos CAPs, das cidades, e tenho um prazer absurdo de dizer que trabalho nessas cidades, que dou o meu melhor, que consigo atender, que levo amostra, que tento buscar sempre o que é melhor possível para o meu paciente, porque a medicina, Leide, é um sacerdócio. Eu fico com pena, sabe, dos colegas que fazem medicina pensando só na parte financeira. Ela vem com estudo, ela vem com dedicação, mas não pense na parte financeira. A parte financeira é o consequente. Consequência. Então, vá atender, vá estudar, vá trabalhar, que as consequências sempre Deus vai abençoando e a gente vai trilhando caminhos assim que a gente nem imagina que vai chegar. Dr. Maurício Fábio, ele é psiquiatra, tá, gente? Psiquiatra da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Você é membro também do... Eu sou psiquiatra, sou médico, formei na Escola Baiana de Medicina em 1996. Ano que vem faço 30 anos. 30 anos? 30 anos de formado. Tá novo, né? Tá um ano. Não, mas já passei da faixa dos 50, mas estou me cuidando bastante, né? Fiz depois psiquiatria. Comecei na parte de gastro, emergência. A psiquiatria casou comigo em 2005. Eu comecei a trabalhar e aí depois me apaixonei pela psiquiatria. São caminhos que Deus prepara pra gente. Eu nunca na faculdade pensei. E hoje não sei como eu ficaria sem a psiquiatria na minha vida, sem poder participar. É a área da medicina que você compartilha o crescimento, que você vê o paciente a cada 2 meses, diferente da gastro, que você faz endoscopia, o paciente só volta daqui a 6 meses, Verdade. 1 ano. Na psiquiatria não, é a área da medicina que você vê o paciente, que você daqui a 2 meses o paciente retorna, que você vê aquela evolução do paciente que era depressivo, que vai melhorando. E, gente, eu fico com lágrimas nos olhos porque eu não sei fazer outra coisa a não ser psiquiatra. Deus me presenteou tanto que há 3 anos atrás eu fui convidado. Hoje eu sou diretor, estou na direção da Associação Baiana de Psiquiatria, capitaneada pelo meu amigo Dr. Rogério Jesus, grande abraço para Roger, que ele é o presidente, e vamos mais 3 anos nessa empreitada, vamos seguir aí, ano que vem, tomar posse, para mais 3 anos à frente da direção da Associação Psiquiátrica da Bahia. É perfeita essa colocação, doutor, porque quando a gente trata os pacientes, assim, o que é que ele precisa, é que a gente sempre fala aqui na farmácia, um sorriso.
né? Porque a pessoa tá vindo com tanta coisa, se você já tá feito um robô, tipo um celular, nem olhar pra cara, pô, a pessoa realmente fica mais para baixo. Então, às vezes, assim, o que encanta, o que salva uma pessoa é aquele sorriso, o sorriso de verdade, né? E, assim, graças a Deus, aqui na farmácia, as meninas do atendimento ganham muita coisa. Sim. Ganha ovo, ganha abacate, né? E você vê, assim, que é uma sinceridade e é muito gostoso porque é de verdade, né? A gente está muito no mundo só de like, de tela, tem que ser perfeito, tem que ser igual a Virgínia, e não é, cada um tem sua essência, cada um tem sua vida. E é realmente, assim, seu trabalho é muito bom, seus pacientes elogiam muito o doutor quando vai na farmácia. Ok, obrigado. Justamente assim, porque eu digo sempre, não tem como, né? A vida profissional não ser paralela à nossa vida pessoal. Sim. Não tem como. Você é um bom profissional, mas nem sempre uma boa pessoa. Quando você é uma boa pessoa e um bom profissional, tem essa explosão, Sim. né? E quem não serve para viver, não serve para... Ou quem não serve para servir, né, não serve para viver. Sim. Então, a gente tem que ajudar o próximo mesmo, e tem muitas pessoas, doutor, assim, quando a gente vê o número de psiquiatra até no Brasil, na Bahia, é muito pouco. Sim. O que a gente tem é muitos profissionais que faz uma pós-graduação, faz um curso online e trabalha na psiquiatria. É verdade. Mas é diferente. A gente teve até um caso aí, né, gente, assim, eu acho que o colega não precisa pular etapa, sabe? O sucesso vem para todo mundo. O médico, pela lei do ato médico, ele pode atender o que ele quiser. Ele só não pode propagar uma coisa que ele não é. Ou seja, se ele não tem um registro de qualidade especialista, ele não pode propagar, mas o médico é livre. Tem excelentes médicos clínicos, eu vou falar aqui, gente, Dr. Samuel, Gilda Brando, de Hércules, são médicos clínicos. Chico, quem não conhece o Dr. Chico Paulo, de Santa Casa, antigo, tem conquista, né? Cuidou de mim, da minha mãe, enfim. Mas quando você propaga uma coisa que você não tem o título, você está enganando aquele paciente, né? Aquele paciente procura, às vezes, no Instagram, e vê lá aquele Instagram bonito, com 100 mil seguidores, né? E vê lá, assim, especialidade que você pode propagar tudo. Você pode colocar que fez uma pós-graduação, mas você não pode colocar que você é psiquiatria. Não existe psiquiatria, existe psiquiatra. Não existe neurologia, existe neurologista. Então, essa questão, eu acho que nossos colegas, temos muitos colegas, excelentes colegas, Conquista é uma cidade que é muito... Conquista tem tudo de bom, sabe? Tem muitos colegas bons demais, Verdade. Tem muitas farmácias boas demais, estamos aqui em uma, né? Mas eu acho que é isso, colegas, não pula etapa, estude, que o sucesso vem para todo mundo, como a Leite falou, né? E é isso aí. E vamos em frente. Que tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Você estava falando o relato da sua filha, né, para substituir as telas para o Good, né? Sim, O de Good. Na minha época, eu não sei se é a sua época, Tawane, porque Tawane é depois. Tawane é mais novinha, né? Minha época era o quê? Ono 1, né? Aquele elástico, brincar de elástico, você pegou? De elástico, de Xuxa, Paquita. Eu era Paquita daqui da cidade. Sei dançar as músicas até hoje. E assim, baleada. A gente jogava muito baleada na rua, né? Caracol, Sim. Bicicleta, né? E hoje, assim, a gente dá a dica o quê? Para quem mora em condomínio ou mora em apartamento. Tem uns quebra-cabeça, né? Tem muitos jogos, aqueles bloquinhos, porque nem tudo é questão assim, é muito caro. Não, pintura, gente. Vai pintar com a criança, você mistura as cores. Se você pegar assim, o azul com o vermelho, vira o lilás. Sim. Né? Você brinca de massinha, pega a massinha e começa. Se você não tiver forminha, ó, a gente, assim, né? Depende tudo do que a gente tem. Sim. Não precisa ter aquela estrutura, mas a gente tem que ter criatividade, né? Pega a massinha ali, faz os nomes, e hoje tem internet. Gente, hoje tem cada dica, né? Você pode pegar, assim, tem muitas dicas assim de pegar copos descartáveis e colocar junto com o barbante. Sim. Quando a criança sair, fazer barulho. Sim. Peguei você. Sim. Então, assim, a gente tem que interagir essas coisas para trazer, né, de volta essa cultura, até porque para as crianças ficarem mais saudáveis. Sim. Né? E próximo, porque quando a pessoa... Porque eu sou mãe atípica, né, doutor? Então, quando tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, Eleide, você acha que meu filho tem alguma coisa tal? Primeiro, eu não sou médica, né? Eu estou falando assim como minha experiência de mãe. Sim. A primeira coisa que eu falo é, o básico tem que ser bem feito. Como assim o básico? Dorme que horas? Né? Porque uma criança que estuda pela manhã, acorda às 6 horas da manhã, como é que vai dormir 10 horas da noite?
Então, é claro que vai dar problema no outro dia. Sim. Tawane ainda não é mãe, mas ela trata muito bem as crianças que vêm aqui. Então, o básico é você dormir bem, a criança. Horário do almoço é horário do almoço, tá? E assim, e tem muitos lares em casa, doutor, que assim, a criança almoça na tela, Sim. ou então na televisão. Para mim é inadmissível isso, entendeu? Inadmissível televisão na hora do almoço, não, na hora do almoço é você sentar em família, Sim. quem pode, entendeu? Quem não pode, ou senta com a babá, ou senta com a irmã, o que tiver, para ter aquele momento em família, justamente para não ficar preso à tela, né? A gente pode também, assim, atar a alimentação. Poxa, a alimentação irrita, né? Já saiu vários estudos se criança come muitos alimentos, assim, gordurosos, chocolates, Ultraprocessados. aumenta a irritabilidade, até mesmo, né? Tem ligação com o TDAH. Sim. Então, a criança fica mais hiperativa. Né? Então, assim, não, mas meu filho, eu trabalho o dia todo e minha mãe dá bolacha recheada. Mas dá errado. Então, a gente não pode falar se a criança tem um transtorno, não, se o básico não está sendo bem feito. Né? E ter contato com outras crianças. Né? E colocar para brincar. Eleide, eu acho que na vida nós temos que ter rotina. Essa sociedade hoje, quando a gente fala assim de rotina, não quer ter. Mas infelizmente ou felizmente, o nosso cérebro funciona desde a época dos primórdios. Hora de dormir era quando apagava a luz, o nosso cérebro ia dormir. Hoje nós temos a luz, não estou dizendo para a gente dormir 18 horas. Mas nós temos no nosso cérebro uma glândula que libera determinados neurotransmissores. Nós temos a melatonina, que é liberada de 10 até as 5 da manhã, que quando você dorme embalado pela melatonina, seu sono é muito mais confortável. As crianças hoje em dia ficam muito tempo, vão dormir tarde, acordam tarde e dormem cedo e acordam tarde. Essa bagunça, eu acho que tem que ter rotina na criança. Nós adultos já devemos ter, quanto mais o cérebro de uma criança que está em formação. Eu tento mostrar lá em casa, é difícil, às vezes os meninos saem do eixo, a esposa, a gente tenta estar junto, porque é complexo, é complicado. Mas se a gente deixar o mais fácil acontecer, o mais fácil acaba indo para um caminho não muito apropriado. Então, vamos trazer para nós essa responsabilidade de nós também mostrarmos com exemplo. Eleide estava acabando de falar. Na hora da alimentação, eu sou daquela época que eu só almoçava quando meu pai chegava em casa. Todo mundo almoçava junto. Todo mundo tomava café junto. Todo mundo lanchava junto. Hoje em dia eu sei que o tempo mudou, mas eu acho que um momento, pelo menos, de você fazer uma refeição junto, nem que seja um jantar, um café da manhã, sabe? É muito apropriado para poder estreitar esses laços, sabe? Para poder você se sentir amado, você se sentir acolhido. Eu mesmo troco qualquer restaurante 5 estrelas por um almoço dentro da minha casa. Também eu almoço na rua quase todo dia, estou fora. Quando eu posso estar em casa, eu não furto de estar em casa, porque eu sou apaixonado pela minha família. Eu acho que a família é a base de tudo. E hoje, tudo que eu sou, eu devo à minha família. Minha mãe já morreu ano passado. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 18 anos. Eu só tenho um irmão, que é um grande parceiro, é um grande amigo. E hoje eu tenho uma companheira, minha esposa, que tem uns 14 anos juntos. E temos aí um menino de 12 e uma mocinha de 8. E sinto muito feliz e gratificado a Deus por estarem presentes na minha vida. É engraçado, Tawane, que a gente estava com a dificuldade, né, de conseguir um horário na agenda do Dr. Maurício Fábio, porque realmente, gente, ele não para mesmo, e tem a abrangência da conta toda, então, todas essas cidades. Agora, algo que me chamou muita atenção, que ele falou assim, Eleide, eu vou realmente aceitar, porque é você, eu tenho muito carinho e consideração com toda a equipe da Fórmula Lise. Sim. Porque, gente, ele tira a noite para a família. Sim. Eu acho isso tão lindo. Sim. Sabe por que isso se perdeu, doutor? Sei. Tá? Porque tem muitas pessoas que têm mais, eu tenho um carro do ano, eu quero trocar. Eu tenho uma casa, eu quero trocar. Eu trabalho para trocar. E viver. Porque a criança e o companheiro, assim, eu tô falando de mim, assim. Sim. É claro, ser presenteada às vezes, mas eu não quero presente, eu quero presença. Sim. Entendeu? Isso é tudo. Né? E eu achei tão lindo, pessoal, porque ele é essa pessoa mesmo, viu, gente? Que eu já conheço o Dr. Maurício Fábio há mais de 14 anos. Sim. Há mais de 14 anos. Então, assim, durante o dia, trabalho e à noite em casa com a minha família. Então, foi algo que ele colocou realmente na estrutura familiar. Por quê? Porque senão a gente vai ficar escravo do trabalho. Sim. Tanto é que esses encontros, né, Tawane? A gente faz o quê? Uma vez ao mês e a gente tem direito a uma folga.
né? Tanto que amanhã já é minha folga. Uhum. Amanhã é uma folga justamente porque a gente sabe, poxa, a pessoa tem família, a pessoa tem isso tudo, então realmente a gente tem que valorizar muito essa questão da família, Uhum. né? Porque tem se perdido muito. Só uma pergunta. Momentos como esse, né, que você tira para estar com sua família, para ter o seu lazer, são momentos que também estão ali para te auxiliar também no cuidado da sua saúde mental. E eu queria também entender ali para as pessoas, para os espectadores que estão vendo aí nosso podcast, nosso FormoCast, qual dica que você dá? Porque também o adulto, ele também está muito ligado no celular, não tem momentos de qualidade, não tira um momento para si, aí é só agitação, ansiedade. Qual dica que você dá aí para as pessoas para melhorarem essa qualidade, né, de vida, pensando já na preservação da saúde mental? Eu gosto muito de atividade física, eu pratico, malho quase todos os dias. Eu estou desapegando demais do meu celular. Meus pacientes que me desculpem, mas fico com o celular até às 17 horas, 17h30, no máximo, porque eu acho que o que tinha que resolver até aquele horário, o pessoal já resolveu. Fora de ser psiquiatra, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou irmão, eu sou sobrinho, eu sou tio. Então, assim, se a gente, Awane, não se permitir e deixar ser invadido, deixar não falar não para determinadas circunstâncias, a vida passa que a gente não faz nada. Eu passei dos 50, estou com 52 anos, e uma das coisas que eu rogo muito é minha fé, minha religião, minha família. Eu não abro mão de estar com minha família para estar em lugar nenhum. Você pode me falar, Maurício, vou te levar para o restaurante tal. Eu vou pensar, se Carmen for, eu vou. Se não for, não vou não. Porque, assim, tanto vou para o congresso agora, no Rio de Janeiro, Congresso Brasileiro, vou estar palestrando lá. E aí, Carmen vem comigo, tira a cola, a gente aproveita para descansar, para passear, para interagir. Porque assim, Tawane, eu acho que quando você tem um relacionamento, tem que investir naquele relacionamento. Quando você tem filhos, você tem que investir nesses filhos. Eu tenho a minha empresa, Leide, que hoje eu estou com a minha clínica infantil. Eu tenho a Venha Viver, que é a clínica de adulto, né? E nós temos também a Venha Viver Kids, que é a caçulinha, que é uma clínica voltada para tratar crianças neuroatípicas, né? Lá nós temos 20 profissionais, colaboradoras, entre todos, entre 18 a 20, né? Lá é minha família. Meu aniversário, Carmen fez um aniversário surpresa para mim. As pessoas que foram convidadas foram as pessoas da clínica, meu irmão, uma amiga que eu tenho há mais de 30 anos, 35 anos, eu era moleque, era amigo dela, e ela continuou com amizade comigo, é amiga da minha esposa, é amiga dos meus filhos, brinca lá em casa com a gente. Então, assim, eu acho que nós temos que ter esses momentos de entrega, de ter um momento nosso. Hoje eu acordei cedinho, fui correr, fui malhar, estava na academia, preocupado em estar aqui. Eu falei ao personal, amanhã te malho direito, que é um momento ímpar também estar aqui com vocês, compartilhando com vocês. Aproveito até para deixar meu Instagram, Maurício Fábio, psiquiatra, é aberto. Tem da nossa clínica, Venha Viver Kids, que logo em breve estaremos com novidades na nossa divulgação. Estou olhando até para as pessoas que vão fazer essa divulgação para a gente aqui agora. Muito e é bem. isso aí, sabe? Se tiver mais alguma pergunta, vamos lá. Ô, doutor, assim, quando, né, eu falo sempre porque, assim, a gente vive isso o tempo todo. Por causa dos meus estudos, eu tive que me especializar muito, né, como que nós conversamos antes nos bastidores, para ajudar meu filho. E, assim, o que eu vejo muito de adulto é que se procrastina. Aonde? No telefone. A gente hoje, na Formulista, nós temos 75 funcionários, né, com 6 farmácias. Aí, sempre quando a gente vai treinar, conversar com o funcionário, a gente tem a objeção de pegar justamente quem nunca teve experiência, porque até para dar oportunidade. Sim. Porque é muito difícil você ver empresas para dar oportunidade no primeiro emprego. E muita gente fala assim, não, eu não sei vender, não, eu não sei fazer isso, não, eu não sei. Eu falei assim, gente, olha só, hoje, quem não estuda, quem não quer. Uhum. Eu sou da época que eu estudei escola pública, eu não conseguia entrar na UESB, porque a UESB não existia cotas. A UESB só era de escola particular. Verdade. Eu fui ainda do técnico de contabilidade. E hoje, gente, tem tanto curso online, tem tanta faculdade, então quem não estuda é quem não quer mesmo. Uhum. Hoje está mais próximo, mas as pessoas se procrastinam. Se procrastina muito com isso daqui. Aí o que eu falo, abro lá o Google, falo assim, técnicas de vendas. Se você fica no Instagram, no celular,
1, 2 horas por dia, se você ficar 10 minutos Sim. olhando o conteúdo de qualidade, feito esse nosso podcast, tá? Dr. Maurício Fábio colocou as redes sociais, mas vai estar no final, viu, doutor? As redes sociais de Dr. Maurício Fábio e também da Farmácia Formulise, tá, gente? Farmácia Formulise, você vai seguir aí no Instagram, ativa o sininho e inscrever no nosso YouTube, nosso canal que tá tendo cada quadro novo, né, Tawane? Muitas dicas maravilhosas. Então, assim, ao invés de estar assistindo esse conteúdo de qualidade que faz bem, Sim. que são dicas preciosas, eu tô aqui, verificando o que Neymar fez, o que Virgínia... Gente, nada contra. Sim. Mas, assim, o tempo tá passando. Aí, quando você vai ver, já era. É verdade. Né? E, assim, o que eu falo pra todo mundo? Eu tô tendo insônia, né? Tá tendo insônia? Primeiro, meia hora antes de dormir, não toque nisso daqui. Uhum. Não toque. E quando você acordar, não toque nisso daqui. Eu acordo todos os dias 5h15 da manhã. Eu não toco. Uhum. Despertou, pronto. Eu só vou pegar realmente no celular o WhatsApp quando eu chego na farmácia às 7 horas da manhã. Por quê? O sono não chega, Tawane. Verdade. Né? Ou então, se a pessoa for para televisão ou vou para outro dispositivo eletrônico, aí você realmente mata. Aí chega aquelas pessoas cansadas, estressadas, e vem aquela montanha russa, né? Efeito dominó. Aí o que a gente vê é que é muita gente aqui que tem realmente procurando muito melatonina, Tawane, para dormir. Muito. Uma procura muito grande ali das pessoas relatando, né? Que não consegue dormir, ou então alguma outra forma para dormir. Uhum. Não consegue, né? Tá com dificuldade. E o que assim, doutor, o pessoal fala, né? Porque hoje, é verdade, todo mundo, né, só fica mais ligada no celular. Inclusive eu faço muita compra online. Uhum. A gente até estava conversando aqui nos bastidores, que tudo mudou. A nossa vida é corrida. Sim. A gente faz aqui, eu falo que o supermercado daqui a pouco vai ser tudo online. Sim. A gente pede e chega. Então as entregas já acontecem até na já China, tá comprando, né? viu, No Leite? drone. Minha esposa já tá comprando online. Pois é, eu compro Até online. o mercado, que eu fico abismado. Chegando lá em casa, água sanitária, chegando sabão, chegando as coisas assim. Eu falei, Que antigamente a gente não via, né? E hoje em dia... Eu não fui dessa época, gente. Eu sou meio analógico. Eu sou do analógico, passei pro digital na transição. Leide é mais nova que eu. Mas, assim, a gente tem que, sim, estar aberto às novas tecnologias. Mas eu acho que com moderação, Leide. Só não lhe cortando, eu fiz uma experiência esses dias, Leide. Eu não fui trabalhar um desses dias, pois minha agenda, numa manhã, acabou não indo para uma prefeitura, porque acho que foi um feriado na cidade. Leide, eu acordei, geralmente eu faço como você. Eu só abro meu celular depois de 7h30, 8 horas. Eu acordo 5h45, porque eu acho que eu tenho que primeiro estar bem, conectar comigo, sabe, viajar. Porque se eu já acordo recebendo nenhum dado de informações, eu já fico estressado naquele momento, né? Estressado, assim, dentro de moderação. Verdade. Mas então, assim, eu fiz uma experiência, gente, eu fiquei rolando tela. Fiquei rolando tela. Comentando com Carmen. Eu fiquei extremamente mal-humorado, extremamente irritado. Passou o tempo que eu não percebi. Eu fiquei vendo, que eu geralmente não tenho o hábito de ficar vendo Instagram. Eu já vou nos tops que eu quero ver. Eu quero ver meu amigo lá de Salvador, a publicação dele. Vejo tal rapidinho. Vejo as questões de psiquiatria, vejo de investimentos, enfim. Mas eu fiquei nessa de ficar rolando tela. Passou 2 horas. De 7 até 9. Eu falei, gente, eu não acredito que eu perdi 2 horas da minha vida mexendo nisso aqui. Que não ficou nada. Depois eu nem lembro quais foram as pessoas que eu vi, o que foi que eu vi. Mas muitas coisas, muitos seguidores, enfim, muitas coisas assim que a gente vê que não tem conteúdo, né, para mostrar, assim, questões de Virgínia, questões... Eu acho legal, gente, assim, não tô falando para vocês também, esse Maurício é muito careta. Não, gente, não sou careta, não. Sou um cara de boa, mas eu acho assim, é tudo com moderação, sabe, Leide? Verdade. Eu acho que a moderação é a palavra, eu acho que o celular veio para ficar, ele faz parte da nossa vida, mas nas nossas crianças temos que ter mais moderação ainda. Na nossa vida adulta, eu fiz essa experiência, fiquei extremamente irritado, mal-humorado, não faço mais. Mas então é isso que eu quero deixar para vocês. No lugar de ficar rolando tela, o que a Leide falou, pesquisa uma estratégia legal, como a nossa farmácia aqui na Formulise, ela mostra técnicas de venda, técnicas de massagem, técnicas... Gente, o mundo digital, ele é muito rico, sábio, só é você saber buscar na fonte. Saber buscar onde você vai beber, onde você vai consultar. Então é isso. E assim, doutor, eu queria que você relatasse para a gente também
quais são os sinais que a pessoa, assim, em casa, pode ver assim, será que fulano, meu irmão, meu pai está com depressão? Uhum. Porque, normalmente, quando as pessoas se suicidam, o que é relato familiar? Ué, mas estava tudo bem. A gente viajou em família. A gente estava tudo bem. Sim. Mas eu pergunto, será que estava tudo bem? Uhum. Quais são os sinais, doutor, que você assim, passa assim, ó, gente, ó, você aí, ó, que tem um ente querido passando por alguma situação, assim, porque assim, as pessoas dão sinais. Sim. Né? Não é nada assim do dia para a noite. E a gente que tem aquela mania assim de realmente não levar a sério e falar que nada, ele não é de nada. Quais são os sinais, assim, os alertas, assim, Sim. os gatilhos, doutor? Ó, que você... Quando a gente fala no Setembro Amarelo, Leide, a gente vai falar sobre uma morte que pode ser evitada. Qualquer um de nós agora que está assistindo essa live, que está assistindo esse podcast, a gente consegue evitar se a gente olhar com empatia. Muitas vezes o paciente nem percebe alterações comportamentais que está tendo. É aquela pessoa que ia para a igreja, que para de ir. É aquela pessoa que começa a alterar o sono. É aquela pessoa que começa a comer demais ou comer de menos. É aquela pessoa que tem alguma alteração comportamental, às vezes fica irritada. Então, tem sempre sinais. Esse Setembro Amarelo, né, é a maior campanha mundial de prevenção ao suicídio. Nós estamos aqui com a Associação Brasileira de Psiquiatria, capitaneado pelo meu querido Antônio Geraldo, e fazendo esse serviço de mostrar que é uma morte que pode ser evitada. Todo suicida, paciente que suicida, geralmente tem algum transtorno mental. Algum caso bem raro é aquela pessoa impulsiva que pega e comete esse ato de tirar a sua própria vida. A depressão é o carro-chefe, seguido de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. Não vou delongar assim, sobre os guidelines de DSM, né? Mas você consegue observar a alteração no humor. O paciente começa a ficar alterado, no contexto para baixo, não compartilha mais as coisas que gostava de participar. Aquele adolescente que fica muito no quarto. Aquele senhor que ia para a igreja, que gostava de futebol, que já para de participar. Então, sempre tem sinais. A conversa empática, acolhedora, sem buscar culpado. Sai dessa cama, isso é falta de Deus, isso é falta de vontade. Eu acho que isso você está jogando uma pá de cal nesse paciente. Vamos olhar essa pessoa, gente, que está com quadro depressivo, que está tendo alguma outra alteração, com um olhar empático, porque no cérebro dessa pessoa está faltando determinados neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina, dentre outros, né? Então, ele não consegue levantar, não é porque ele não quer, é que ele não pode. Então, assim, vamos tentar fazer algo diferente no lugar de falar dessa forma tão rígida. O que é que nós podemos fazer para te ajudar? O que é que você pode fazer nesse momento? Então, assim, no lugar de sair dessa cama, vamos tentar, assim, ser empático com essa pessoa. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho, Leide, que essa empatia que precisa ser inserida mais no dia a dia. Uhum. Nós estamos muito acelerados. O mundo é muito acelerado. Tá muito. Cobra-se muito competência. Gente, o WhatsApp, depois que inventou esse negócio de 2x, né? Que você vê os áudios com 2x, Verdade. as pessoas ficam extremamente ansiosas, extremamente mais aceleradas. Então, vamos olhar mais empaticamente para as pessoas, pessoal. E é isso, às vezes a gente está tão na correria, doutor, que a gente não enxerga ali o outro, né, que está passando, que mudou o comportamento. E às vezes, por não ser algo físico, por ser algo comportamental, né? Não vou para a igreja. Aí você acha, é frescura, bora, levanta. Então acaba que negligencia, né? Algum sinal. E alguns podem usar até a bebida, né? Como refúgio. Sim. A bebida alcoólica, ela age como, no princípio, uma medicamentalização. Gente, medicamentalização entre aspas. O paciente começa a beber mais para diminuir algum sintoma-alvo que ele tem. O paciente ansioso começa a beber porque ele sabe que naquele momento alivia. É um alívio fugaz, que depois volta com mais intensidade. Então, no lugar da bebida, vamos trocar por uma caminhada. No lugar da bebida, vamos trocar por chás calmantes. Aqui na farmácia tem determinados fitoterápicos. Vamos Sim. procurar psicólogos, vamos procurar psiquiatras para ajudar, vamos procurar líderes religiosos. Eu acho que tudo tem caminho, eu acho que toda vida vale a pena e toda vida deve ser preservada. E o doutor Maurício Fábio, gente, ele tem uma equipe
né, na clínica dele, com vários profissionais, psicólogo, né? Eu mesmo faço as minhas terapias online, Uhum. ao que a pandemia trouxe, né? Porque antes a gente nem fazia consulta online. O senhor também atende online, doutor? Atendo. Ó, então, assim, e isso, assim, facilita muito, muito, assim, porque a gente precisa colocar para fora. Se a gente não colocar para fora, o corpo vai responder. Sim. Então, que a boca não fala, o corpo responde. Sim. Então, quanto mais a gente conversar com as pessoas, assim, a gente alivia. E muitas vezes a pessoa só quer desabafar. Verdade. É por isso que quando vai para o médico e o médico ele for mais aquele técnico, no ter aquele olhar empático, realmente já começa a ter uma resistência até procurar ajuda, né? Doutor Maurício, o nosso tempo praticamente acabou. Verdade. Eu queria fazer várias perguntas, porque, gente, é um tema assim, ó, de muita relevância e importância, né, a nível internacional, porque o número de suicídios de pessoas com depressão, ansiedade, que está ocasionando é muito grande. Então, realmente, é serviço de utilidade pública, né? Então, a gente quer agradecer muito aqui, Dr. Maurício Fábio. Eu queria só a gente vai fazer nossas considerações finais daqui. O que você fala para o nosso público, doutor, que está nos assistindo? O Setembro Amarelo, eu acho que deveria ser o Ano Amarelo. Não deveria ter só um mês. A televisão deveria propagar cada dia mais essa prevenção, essa busca de ajuda, né? Buscar estratégia. Existe rede pública, pessoal. Não existe só particular. Existem escolas que oferecem estágios onde os alunos supervisionados com professores capacitados conseguem atender. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda, gritar por socorro, né? Então fica essa minha mensagem. Eu agradeço toda a equipe, Eleide, nossa farmacêutica, a equipe que está me gravando, que está gravando, vocês que vão ouvir. Foi tão prazeroso, pessoal. Espero que seja muito proveitoso para vocês, que, quem sabe, até breve, né? Até breve, porque a gente precisa falar mais dessas crianças, né, doutor? Sim. Dessas crianças atípicas, que hoje praticamente, se não tem na família, eu falo que tem alguém no vizinho que tem TDAH, que tem TEA. Verdade. Então, realmente, doutor, assim, a sua área é de grande, assim, até consagração, né? Por tudo. Então, parabéns. Parabéns, Obrigado. assim, pelo todo o trabalho lindo que você tem exercido, não só dentro de Vitória da Conquista, como da região. Sim. E, assim, por ser esse exemplo também de família, né? Sim. Família, de igreja, porque eu falo que hoje a gente está na contramão, né? Ter filhos, ter família e ir para a igreja. Hoje, assim, pessoa, como assim? Então, assim, a gente tem que andar nessa contramão. Sim. E mostrar para nossos filhos que existe caminho pós-celular. Sim. E tudo a gente tem que filtrar. Tá, Anne? Exatamente, a conversa foi muito proveitosa, né, Leite? Que a gente nem viu o tempo passar. Agradecer mais uma vez, doutor Maurício. Pedir para as pessoas que estão nos assistindo que sigam lá, né, nosso Instagram, Farmácia Formulize. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, deixa o like aqui também, né, no nosso vídeo. Continue nos acompanhando, porque a gente está sempre com novidade, com conteúdos bem bacanas aí em todas as nossas redes. Tá? Então vamos compartilhar por maior número de pessoas o episódio de hoje, saúde mental, e também tem vários outros episódios aqui muito bacana no nosso canal YouTube, Formocast Podcast, no YouTube da Farmácia Formulize. Nós temos também, gente, agora propaganda, né? Posso fazer, Tawane? Vai lá. Ó, a gente tem nosso cliente VIP, tá? Quer ser VIP? Vem aqui pro grupo de WhatsApp da Farmácia Formulize. A gente tem o nosso Sextalize. O que é o Sextalize? Sextalize é um programa que a gente tem toda sexta-feira, que a gente vende produtos manipulados acerca de cosmético, de shampoo, protetor solar, sabonete, até pela metade do preço. Então, toda sexta-feira, até às 23h59, a gente tem o nosso programa Sextalize. E hoje a gente encerra esse bate-papo, assim, maravilhoso. Então, a gente agradece a participação de você, a sua audiência e colaboração por estar aqui com a gente outra vez. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Tawane. Boa noite. Boa noite, pessoal.